Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Carnaval do Concurseiro. E ó, o bloquinho dos aprovados já vai sair, tá? Daqui a pouquinho o nosso bloquinho vai estrear na Avenida. Eu espero que você sinta um pouquinho desse clima aqui do Carnaval de Salvador. E a ideia é que você estude, mas também não perca o Carnaval. E ó, bloco da Veveta já vem vindo aqui. Um mar para acalmar os nossos estudos e um apresentado. Aqui o apresentado porque a gente sabe que em todo canto tem um apresentado e aqui não seria diferente, tinha que ter um apresentado também. E para o nosso bloco estrear na Avenida, a gente vai tratar de um assunto muito importante, um dos mais importantes para quem vai fazer prova de concursos públicos ou processo seletivo no âmbito do Distrito Federal, que é a diferença entre Lei Orgânica e Lei 840. Então, nós iremos montar agora uma tabela com as diferenças entre Lei Orgânica e Lei 840, porque esse é um assunto que aparece em prova. E que quando ele aparece, o aluno fica meio confuso. Meu Deus, isso está na lei orgânica ou está no 840? Isso está correto com base na lei orgânica ou está correto com base na lei 840? Ou então está errado com base numa lei ou na outra lei? Enfim, pega aí seu material, seu caderno, seu cadernão, sua caneta e vamos começar a traçar a tabela com as diferenças sobre essas leis. E não tenha dúvida, tá bom? Isso aqui vai fazer uma diferença muito grandona na sua prova. Vamos começar? Vamos lá para o nosso simpático material. Então, tá aqui nossa tabela com as diferenças entre lei orgânica e lei complementar 840. Para a gente começar, colocamos aqui uma tabelinha com a diferença entre elas e ó, no tocante à lei orgânica, vamos destacar aqui ó, o artigo 19 da lei orgânica, inciso 7, que é aquele artigo que define que deve haver uma reserva. Então, o artigo seguinte, lei reservará um percentual, um percentual de cargos e empregos só que a lei utiliza um termo que a gente sabe que não é tão correto, portadores de deficiência. A lei é antiga e ela utiliza deficiência. Utiliza esse termo que a gente sabe que não é correto, né? A gente chama de pessoa com deficiência, não portador de uma deficiência. Esse é o artigo 19, inciso 7 da Lei Orgânica, lá no 840, mais precisamente o artigo 12, determina que o edital de concurso público, de concurso público, reservará 20% das vagas para. Aí a lei já utiliza o termo correto, a lei 840, pessoa com deficiência. Aí tem que tomar muito cuidado, porque tem que tomar cuidado. Veja bem, porque lá na lei orgânica há a definição de que deve haver uma reserva, mas não diz quantos por cento. A lei orgânica não me diz quantos por cento de reserva a gente tem que ter para as pessoas com deficiência. Recentemente, salvo engano, prova do Detran DF, caiu alguma coisa e um aluno desesperado. Professora, mas isso tá. A lei 840 não fala disso. Eu, não! Não é na lei 840, é na lei orgânica. E a questão era de lei 840 e o meu, né, aluno acabou perdendo a questão. Um assunto simples, um assunto bobo, que no geral todo mundo sabe, mas o problema é que se cair em prova, nos termos da lei orgânica do Distrito Federal, 20% das vagas para pessoas com deficiência devem ser preenchidas, 20% das vagas de um concurso devem ser preenchidas por pessoa com deficiência, o item vai estar errado, porque não é na lei orgânica que define o percentual, é na lei 840. Então, vamos definir aqui dois pontos. Lei orgânica define que deve haver uma reserva, haverá uma reserva, tem que reservar vagas para as pessoas com deficiência. E não se esqueça que a lei orgânica fala em portadores de deficiência. E se isso aparecer, esse termo aparecer na prova de lei orgânica, vai estar correto, tá bom? Quem define quantos por cento serão destinados é a Lei 840, que fala em 20% redondo e não até 20%. E aí você deve se perguntar, e todo mundo me pergunta pelo menos, professora, mas por que que uma lei diz uma coisa, outra lei diz outra coisa? Por que que essas leis têm assuntos tão parecidos, né? E que gera essa confusão? Porque, na verdade, a Lei 840 é de 2011. É uma lei recente, dezembro de 2011. Na verdade, a Lei 840 passou a ser aplicada de verdade de 2012 para cá, que não faz tanto tempo assim.
Até então, basicamente, para muitos assuntos, era a lei orgânica meio quem supria a ausência de uma lei. Tinha a lei orgânica que supria essa ausência e a lei 8.112 que a gente aplicava aqui ao DF. Então, você vai perceber que muita coisa que está no 840 também está na lei orgânica e essa semelhança é justamente porque muitos assuntos, eles que estão na 840 agora, antes dela era a lei orgânica quem supria a ausência, tá bom? Na prática, a gente aplica a lei 840, prevalece o que está no 840, mas na prova siga o enunciado. Se o enunciado te perguntar com base na lei orgânica, marque de acordo com a lei orgânica. Se te perguntar com base na lei 840, marque de acordo com a lei 840. Combinado? Tranquilo? Então tá bom. Vamos voltar lá à nossa tabela. Fique atento a esses detalhes, tá bom? Essa é a primeira diferença. Vamos à segunda diferença? Bora! Outra diferença é artigo 19 ainda, também, da lei orgânica, lá no seu parágrafo 3º, define que todo agente público, e aqui pode ser servidor, pode ser empregado, todo agente público tem que declarar seus bens, beleza? De qualquer categoria, todo agente público, servidor, empregado, temporário, todo agente público, e vou puxar uma setinha, vou colocar aqui, ó, tem que declarar seus bens. E essa declaração dos bens vai se dar em 3 momentos, com base na lei orgânica, a gente chama de peia. Todo agente público declara seus bens na peia. Que peia? Na posse, na exoneração ou então na aposentadoria. Peia no agente público, peia nele. Declara seus bens na posse, na exoneração ou então na aposentadoria. E a Lei 840, hein? A Lei 840, lá no artigo 18, diz o seguinte, que por ocasião, e aí vamos trocar aqui de cor, por ocasião da posse. Por ocasião da posse, o servidor, vamos botar aqui, ó, o servidor deve apresentar, dentre outras, tá? Declaração de bens. Declaração de bens e valores. Declaração de bens e valores. Então, visualize que, primeiro, a lei orgânica se refere e eu vou fazer um destaque aqui, ó, todo agente público, servidor, empregado temporário, declarar seus bens na peia, na posse e exoneração, então na aposentadoria. Mas a Lei 840, primeiro que ela não pode falar de todo agente público, ela se refere apenas ao servidor. E que esse servidor tem que declarar seus bens na posse. E outra coisa, tem que ser os bens, mas também tem que ser os valores, o que tem lá na conta poupança, o que tem guardado, quais são os valores, enquanto a lei orgânica só define a declaração de bens, beleza? Cuidado com essas diferenças. E aí eu repito, e às vezes o candidato, o aluno, o estudante fala, professora, mas o que está valendo na sua prova? O que o examinador te perguntar de acordo com o edital, com o enunciado. Se ele perguntar nos termos da lei orgânica, você marca que peia no agente público. Nos termos da lei 840, o servidor, que a lei 840 é para quem é servidor, não é para todo agente público, declara na posse, por ocasião da posse. Olha, outros detalhes, aí você deve estar pensando aí, principalmente quem já estudou, mas na lei orgânica também fala das pessoas que devem declarar todos os anos, mas aí já é um aprofundamento da lei orgânica, que a gente não está aprofundando em nenhuma lei, aqui a gente está traçando as diferenças, o mesmo assunto tratado diferente nas duas leis, combinado? Então a gente primeiro viu a questão da reserva de vagas para pessoas com deficiência, a lei orgânica só diz para reservar, mas não diz quantos por cento, já a lei 840 define o percentual. Segundo, declaração de bens. Para todo agente público lá na lei orgânica, a declaração se dá na peia, peia no servidor, peia no agente público no geral, posse, exoneração, aposentadoria. Já a lei 840 fala aqui, por ocasião só da posse, o agente público, o servidor, na verdade, declara bens e valores. Fechado? Bora continuar. Próxima diferença, vamos à nossa próxima diferença e eu vou botar de volta na minha caneta.
Cadê minha caneta? E ó, a próxima diferença, cara, artigo 19, inciso 5 da Lei Orgânica. E ó, esse artigo 19, inciso 5 é aquele que vai tratar dos cargos em comissão e funções de confiança, beleza? E aí, ó, vamos de um detalhe, bem devagarzinho. Bem, segundo o texto, até então, né, até o ano passado, para ser muito sincera, na verdade até o ano 2021, né, que já tem um tempinho. A lei orgânica dizia o seguinte, que os cargos em comissão, aliás, vamos começar, função de confiança devem ser exercidas exclusivamente, elas são exclusivas do servidor, beleza? Ou seja, 100% das funções de confiança são destinadas ao servidor e os cargos em comissão deveriam ser providos por, no mínimo, 50% de servidores de carreira. Vou botar aqui o servidor efetivo. Servidor, o povo correndo aqui atrás do trio. Ó, o povo correndo atrás do trio. Servidor de carreira, que é o efetivo, tá bom? E lembrando que isso aqui era um mínimo, beleza? Porém, na lei orgânica, pessoal, o Supremo Tribunal Federal, numa decisão de 2021, STF declarou a expressão, no mínimo, 50% inconstitucional. Inconstitucional. Então, veja bem. Segundo uma decisão que, inclusive, já está lá na lei orgânica, já está lá destacado que o Supremo declarou inconstitucional os 50%. Então, assim, já está na lei? Já. Então, lá na lei orgânica já vem dizendo expressamente que a expressão, no mínimo 50%, foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, o Supremo entende que esse percentual mínimo de 50% é errado, não tem que existir. Porém, eu quero que você não chegue a conclusão nenhuma. Então, o que que o pessoal... Ah, então quer dizer que 100% pode ser de pessoas de fora. Ah, porque o Supremo declarou inconstitucional esse mínimo de 50%. Então, não tem que ter pelo menos 50%. Teoricamente falando, a administração poderia nomear quantos por cento ela quisesse, tanto de servidores de carreira como de não servidores de carreira. Porque até a decisão do Supremo, qual era a ideia? Que pelo menos nos cargos em comissão, ó, Suzeli, aqui dentro do órgão tem, sei lá, 10 cargos em comissão. Opa, 10 cargos? Então pelo menos 5 tem que ser provido, ocupado por quem já é concursado. Os outros 5 nomeia aí, é livre a nomeação. E aí o Supremo declarou esse inconstitucional no mínimo 50%. Isso significa que, por exemplo, na teoria, tá, gente, na prática tem diferença. Ó, 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 ó o bloco, ó a galera correndo atrás do trio aqui, derrubando as coisas aqui. Mas, ó, na prática não funciona assim, mas, ó, o trio. Mas na teoria, é, com a decisão do Supremo, se a gente tem 10 cargos em comissão, eu poderia colocar 2 efetivos, 3 efetivos, não, ou 5, ou 6, ou 7, não haveria mais esse, no mínimo, 50%. Ok? Ó, a galera correndo atrás do trio ali. É Veveta que passou. O arrastão. O arrastão passou. E aí, assim, no mínimo, esse 50% foi declarado inconstitucional. Mas eu não quero tanto que você se preocupe nisso na prática. Eu quero que você entenda que esse, no mínimo, 50% foi declarado inconstitucional. Na prova, não vão te dar números, não vão pedir para você. Mas o máximo, porque até então nunca foi cobrado, mas o máximo que o examinador deva colocar é perguntando: olha, a lei orgânica definia que no mínimo 50% dos cargos eram providos por servidores de carreira, mas o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional esse mínimo de 50%. Pronto, item verdadeiro. Porém, as bancas não cobraram, você vê, 2021 já tem um bom tempinho, e as bancas não ousaram colocar isso em prova para evitar
questionamentos, tá bom? Bora continuar? Bora continuar? E a Lei 840? Gente, isso aqui é um motivo de muita dúvida quando eu chego em sala, ó. Artigo 5º, parágrafo 2º da Lei 840 deixa muito claro que os cargos em comissão devem ter no mínimo 50% de servidores de carreira, ou seja, não mudou. Na Lei 840 continua constando legalmente, constitucionalmente, os 50%. Quando o Supremo tomou a decisão, ele só decidiu declarar inconstitucional os 50% previsto na lei orgânica, mas manteve expressamente na decisão do Supremo e fala: mas eu vou manter o percentual da lei 840. Então, uma lei foi declarada inconstitucional 50%, a outra lei foi mantida. Na prática, segue os 50%. Porque em que pese uma lei ter sido declarada inconstitucional, nesse ponto a outra segura, né? Vamos assim dizer, tá bom? E aí, quando eu dou aula de 840, sempre alguém fala: ué, professora, mas esse negócio aí, esse 50% aí foi declarado inconstitucional. Aí lá na lei orgânica. Aqui não. Ai, meu Deus, eu tô perdido, eu tô confuso. Por isso a aula de hoje é de extrema importância. O bloquinho da aprovação tinha que estrear com esse conteúdo, tá bom? Essa tabela aqui é muito importante, é de uma relevância assim gigantesca. Combinado? Então, ó, de olho aí na nossa tabelinha, tá bom? Beleza? Combinado? Continuando nossa próxima diferença entre as leis. E aí, ó, deixa eu pegar aqui minha caneta vermelha. Também no artigo 19, porque o artigo 19 tem vários incisos, vários parágrafos. Artigo 19, parágrafo 9 determina que fica vedada, vedada a nomeação de cônjuge ou companheiro, cônjuge ou companheiro e parentes até o terceiro grau, beleza? Do servidor. Nepotismo, vamos botar aqui, ó. Nepotismo. E fala que é vedado e pronto, e acabou. Lá na Lei 840, artigo 16, também diz que fica vedada a nomeação de cônjuge ou companheiro, que é com quem vive junto, e parentes até o terceiro grau, mas com uma ressalva. Veja bem a ressalva, ok? Vou até botar de azul. Do governador e vice na administração direta, autárquica e fundacional. Ai, meu Deus, tomara que caiba. E fundacional. 2. De deputado distrital, né? Deputado distrital na CLDF. Deixa eu botar pequenininho para caber. De deputado distrital na CLDF. Espera aí, deixa eu apertar aqui. CL, pronto, DF. E 3, vamos botar aqui, ó, 3 de conselheiro auditor, de conselheiro auditor ou procurador, conselheiro auditor ou procurador do Ministério Público no TCDF. Perceba um detalhe de absoluta importância. Na Lei 840, o nepotismo, ele é e não é. É vedado
os parentes do governador lá na administração direta, quer dizer, nos órgãos. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. Opa, deixa eu botar no meu marca-texto. Isso. Não, Sussu. Isso. Da administração direta nas autarquias e fundações. Beleza? Aí o governador não pode colocar parente, mas poderia colocar em outros locais. E isso foi objeto de prova, inclusive a questão acabou sendo anulada porque a banca deu um gabarito que a gente discordou demais. Então veja bem, na lei orgânica, nepotismo é nepotismo. Onde colocar parente é nepotismo. Se está errado, vai ter que sair. Então, o governador botou parente em qualquer local da administração pública do DF. Isso é nepotismo, tá bom? Mas na Lei 840 fala assim: olha, só é nepotismo se o governador e o vice colocar parentes lá na administração direta, nos órgãos, nas autarquias e fundações. Se o governador nomeia um parente para uma empresa pública ou sociedade de economia mista, não é nepotismo. É isso que a Lei 840 está dizendo. Ela fala: fica vedada a nomeação do cônjuge ou companheiro e parente até o terceiro grau do governador na administração direta nas autarquias e fundações. Só que tu tá lembrado que além de autarquia e fundação, tem empresa pública e sociedade economista. E a questão que foi cobrada em 2019, prova da SEDEST, perguntou se o governador poderia nomear sua esposa para o BRB. A galera em peso marcou errado. E a banca deu esse item como correto. Foi uma confusão. Professora, mas é nepotismo. Minha gente, mas na Lei 840 não é nepotismo. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Essa questão foi anulada. Foi Braia a banca. Por que que eles anularam a questão? Porque o enunciado não dizia qual lei. O enunciado só falava, nos termos da legislação do DF, marque o item correto. E aí, vamos anular a questão. Professora, vamos anular a questão, vamos pedir anulação. Por quê? Porque se você me perguntar, com base na lei orgânica é vedado? É. É vedado nomear a esposa para o BRB com base na lei orgânica, porque a lei orgânica fala é vedado nepotismo na administração pública, não importa onde for. Já 840 permitiria, porque BRB é Sociedade de Economia Mista. Beleza? Então, cuidado. Distrital, deputado distrital, só não pode nomear parentes lá na Câmara. Mas pode ter um parente de um deputado distrital na secretaria? Pode. Tribunal de Contas só não pode nomear auditor, procurador, do ministério, conselheiro do Ministério Público. Mas poderia ter a nomeação de outras pessoas. Sim. A Lei 840 tem um nepotismo, tu já viu, né? É nepotismo, mas tem mais exceção do que tudo. Tá bom, pessoal? Então, muito cuidado. E aí você deve estar lembrando, professora, mas o governador do DF, o ano passado ou retrasado, não botou a esposa como secretária, mas ali ele acabou se utilizando de uma decisão do STF que permite que ministros e secretários possam ser parentes do chefe do executivo. Mas aí é uma decisão do Supremo, não tem a ver nem com uma lei nem com a outra lei. Tá bom? Combinado? Joia. Cuidado com essas diferenças. Gente, vocês não têm noção do que meu coração, ó, quando eu vejo edital, que você tem, por exemplo, lei orgânica inteira, lei 840, e você fala, cara, ele vai colocar as diferenças de uma lei, até porque qualquer examinador faria isso para dar uma derrubada geral na galera, né? Mas é sacanagem, tá bom? Então, muito cuidado com essas observações. Eu vou apenas e tão somente neste momento de deputado distrital na CLDF e de conselheiro no TC. Então, tem algumas ressalvas. Vamos para a próxima diferença. Deixa eu só trocar aqui o meu. Isso, não, mas ele tem que trocar a cor também, Sussu. Boa! Vamos colocar aqui, ó. Lei Orgânica, artigo 40. 40, lá no final do 40, parágrafo 4º, que diz o seguinte, ó, que como condição para aquisição da estabilidade, o servidor tem que se submeter a uma avaliação, obrigatória avaliação especial de desempenho. Especial de desempenho, beleza? Pronto, o servidor adquirir estabilidade, ele precisa se submeter a uma avaliação especial de desempenho. Joia? Agora, artigo 28. Peraí, deixa eu ajeitar.
Artigo 28 da LC 840 fala em estágio probatório. Então, é só o final das contas é a mesma coisa. Mas é importante que você tenha noção de que a lei orgânica não fala em estágio probatório. Vamos botar aqui um OBS bem grandão? OBS, observação. A LDF não cita estágio probatório. Fala em avaliação especial de desempenho. Já a Lei 840 vai tratar do estágio probatório, dos requisitos de avaliação do estágio probatório. Beleza? Tranquilinho, né? Bem tranquilo mesmo. Vamos continuar. Próxima diferença. Deixa eu ver como é que tá a minha caneta. Não saia do azul, Sussu. Ah, essa é top. Artigo 40, que trata, parágrafo 1º, vamos botar aqui, ó, parágrafo 1º, trata da perda do cargo do servidor estável. Segundo a Lei 840, servidor estável pode perder o seu cargo em 3 situações. Primeiro, sentença judicial transitada em julgado. Sentença judicial transitada em julgado. 2. Processo administrativo disciplinar assegurado o contraditório e a ampla defesa. E, por fim, 3. Avaliações periódicas de desempenho. Mesmo estável, o servidor pode ser periodicamente avaliado e, numa dessas, acabar perdendo o cargo. São 3 hipóteses de perda do cargo do servidor estável com base na lei orgânica do Distrito Federal. Agora, e a lei 840? Vamos botar aqui. Lá no 840, artigo 33, fala apenas e tão somente assim, ó. Servidor estável só perde o cargo nas hipóteses previstas, hipóteses previstas na Constituição Federal. Olha que interessante. Na Lei 840, expressamente não tem nenhuma hipótese. Expressamente não, mas a lei, né? A lei cita, opa, desculpa, gente. A lei cita a isso. Cita as hipóteses da Constituição Federal. E lá na Constituição, aí sim, lá na Constituição, bora, Sussu, pegar minha caneta. Lá na Constituição, nós temos 4 hipóteses. Na CF, vamos botar aqui a CF. A CF vai falar da sentença judicial transitada em julgado, judicial transitada. Vai falar do PAD também, processo administrativo disciplinar assegurado contraditório e ampla defesa, das avaliações periódicas, igualzinho à lei orgânica, mas a ACF também vai incluir o excesso de gastos com folha de pagamento, lei de responsabilidade fiscal, tá bom? Mas isso não está expressamente na lei, ou lei 840, isso está na Constituição Federal, tá bom? Beleza? Joia? Muito bem. E vamos avançar. Espera aí, cadê minha caneta? Ah, já está aqui. Outra diferença, artigo 19, parágrafo 8º, alterado recentemente em 2019. 2019 também não está tão distante ainda, né? Que fala sobre a proibição de nomeação para cargos em comissão e função de confiança
de pessoa condenada em decisão com trânsito em julgado, então condenada mediante trânsito em julgado por ato tipificado como causa de inelegibilidade eleitoral, que mais? Crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes da Lei Maria da Penha e crimes do Estatuto do Idoso. Isso é recente. Pessoa condenada em decisão transitada em julgado ou decisão colegiada por ato tipificado como causa de inelegibilidade eleitoral, crimes do Estatuto da Criança e do Adolescente, crimes da Lei Maria da Penha e crimes do Estatuto do Idoso. Lei 840 tem algo muito parecido, que é lá no artigo 5º, parágrafo 3º, que também há a proibição de nomeação para cargos em comissão e função de confiança de pessoa que tenha, olha a diferença, praticado, não fala ter sido condenada. Basta que tenha praticado. Foi condenado? Ainda não, mas praticou, mas foi condenado? Ainda não. Tenha praticado ato tipificado como causa de elegibilidade, causa de inelegibilidade eleitoral. Inelegibilidade eleitoral. Só fala do ficha suja. Inelegibilidade eleitoral é o ficha suja, tá bom? E outra, segundo a lei, cuidado, gente, isso inclusive foi cobrado recentemente. Aí, não, professora, tem que ser condenado. Depende da lei, né? Depende da lei. Porque se for ler. Oh, sussu. Deixa eu ver se eu consigo apagar só isso. Ai, sussu. Esqueci de mudar. Ai, a tinta da caneta. Agora tá diferente. Praticado. E aí, assim, se for com base na lei orgânica, tem que ter sido condenado. Lei 840, basta ter praticado. E só a questão da inelegibilidade. Lá na lei orgânica, porque é mais nova, até a lei orgânica foi alterada recentemente, por isso que ela está mais, assim, mais completa, né? Inelegibilidade, crimes do ECA, da Maria da Penha e do Estatuto do Idoso. Você tem que ser condenado. Ah, mas diz que fulano praticou, mas foi condenado, não. Então, não tem problema. Certo? Vamos aqui à nossa próxima alteração. Próxima mudança. Ó, lei orgânica. Vamos botar aqui, ó. Artigo de número 40. Artigo 40, parágrafo 2º, fala de algumas formas de provimento de cargo público. Fala da reintegração, que o servidor que foi demitido indevidamente deve ser reintegrado, que o ocupante da vaga, quem estiver no lugar dele, se estável, vai ser reconduzido, e fala do aproveitamento, retorno do servidor que estava em disponibilidade. Então, reintegração, recondução e aproveitamento. Na lei 840, no artigo 8º, define as formas de provimento, e a lei 840 é mais detalhista, né? Fala de nomeação, reintegração, recondução, reversão, que é o retorno do aposentado, e aproveitamento. Lembrando-se que reintegração é o retorno do servidor que anulou a demissão.
Recondução é o retorno do servidor estável que estava lá ao cargo de origem. Então, se eu fui demitido injustamente, outra pessoa vai ocupar o meu lugar, né? E aí eu fui lá, saí da administração, vou brigar lá na justiça para anular essa demissão e voltar. Quando eu consegui fazer isso, anulei minha demissão, voltei, sou reintegrada do servidor injustiçado, que é inocente. Quem está no meu lugar, se está, vai ser reconduzido, volta para onde veio. Então, reintegração, recondução eu tenho nas duas leis e o aproveitamento, que é o retorno de quem estava em disponibilidade, sabe? Ficar em disponibilidade em casa, o dia que achar um cargo vago, chama o servidor para voltar, esse retorno dele, o aproveitamento. Então, lei orgânica fala da reintegração, recondução e aproveitamento. Mesmos conceitos da lei 840. Agora, 840 fala de outras, como reintegração, recondução, nomeação, reversão e aproveitamento. Tá? A gente não vai aprofundar muito nos conceitos que a aula de hoje é a aula de traçar as diferenças. Essa parte mais conceitual é a teoria tanto de uma lei como da outra lei. Certo? Vamos aí para mais uma diferença entre as leis. Ah, essa é legal. Ó, lei orgânica, lá no artigo 35, inciso 5, dispõe expressamente que o é vedado o desvio de função. É vedado o desvio de função, exceto dois pontos. Servidora gestante, que aí ela não tem condições de exercer suas atividades onde ela está. Que, por exemplo, é um local que coloca em risco, né? A gestante. E dois, servidor que tenha sua capacidade de trabalho reduzida em razão de doença ou acidente de trabalho. Doença ou acidente de trabalho. É vedado desvio de função, exceto a servidora gestante, o servidor que tenha limitação na sua capacidade de trabalho. Por exemplo, sofreu um acidente, não dá conta de exercer suas funções, mas também ainda está bom para trabalhar. Então, ele tem sua função desviada. Tô combinado? Já o artigo 277 da Lei 840 fala sobre a readaptação do servidor que sofrer redução na sua capacidade laboral. A mesma coisa. Capacidade laboral, capacidade de trabalho. É... Só falando que tem que fazer uma. Capacidade de trabalho, fazer uma ressalva aqui bem grandona. Tá bom, capacidade de trabalho. Capacidade laboral. E aí, ó, veja a diferença gigante. Lá na lei orgânica, ele chama isso de desvio de função. É permitido na lei orgânica o desvio de função? Como regra, não, mas excepcionalmente para o servidor que tenha sofrido redução na sua capacidade de trabalho, além disso, para o servidor gestante. Na Lei 840, é vedado é possível a readaptação do servidor se ele sofrer redução na sua capacidade laboral. Pontos ultra mega importantes. Primeiro, os termos. A lei orgânica não chama de readaptação. A lei orgânica não vai chamar de readaptação. O servidor, que Deus o livre, vai viajar daqui, sei lá, para algum lugar, sofre um acidente, fica parcialmente inválido, sem conseguir, pelo menos temporariamente, exercer algumas atividades. Então, vai ter que ser realizado. Agora isso aqui é interessante.
Tem que analisar com muito carinho. Lei orgânica, porque a lei orgânica só permite o desvio de função, que é, entre aspas, a readaptação, quando se trata de doença ou acidente de trabalho. Se é um acidente, igual eu falei, daqui para Via Caldas Novas, ali, com base na lei orgânica, o servidor não teria direito ao desvio de função, teria que aposentá-lo por invalidez. Lei orgânica. Lei 840 prevê a readaptação. Chama isso de readaptação e aí não importa o tipo de doença ou acidente que deixou o servidor incapacitado. E aí, nesse caso, ele vai ter aí a recolocação numa outra função. Já a lei orgânica não chama de readaptação, chama de desvio de função e só em se tratando de doença ou acidente de trabalho. Se não for doença ou acidente de trabalho, a lei orgânica não autoriza a mudança de função do servidor. Tomar muito, muito, muito cuidado. Certo? Belezura pura. Jornada de trabalho. Vamos botar aqui. Artigo 35, 2, que fala da jornada de trabalho, duração do trabalho do servidor do DF, duração do trabalho normal, não superior a 30 horas. Aliás, 30 horas não, superior à lei orgânica, né? A 8 horas diárias e 40 horas semanais. Isso, lei orgânica, porque lá na lei 840, quando se trata de jornada de trabalho, artigo 57, fala assim, ó, salvo disposição legal em contrário, o servidor, salvo disposição legal em contrário, o servidor efetivo fica sujeito à jornada de trabalho de 30 horas semanais. 30 horas semanais. Tomar muito, muito cuidado. Servidor na Lei 840, a jornada, salvo disposição legal em contrário, hein? Porque eu recebo demais, professora, mas a minha jornada não é de 30. E eu já sou servidora do GDF, mas é porque, ó, existe uma disposição legal, uma lei diferente da Lei 840 para o seu caso. Plano de carreira. O plano de carreira da saúde, da educação, da segurança traz normas próprias sobre jornada de trabalho, plantão 12 por 36 e por aí vai. Então, literalmente, a ideia é que, se não tiver nenhuma lei tratando da sua jornada de trabalho com base no 840, ela vai ser de 30 horas semanais, 6 horas diárias, 3 semanais. Mas, se tiver uma lei específica da sua categoria, vai valer o que é específico à disposição em contrário, tá bom? Lei orgânica, 40 horas semanais, 8 horas diárias. Já a lei 840, 30 horas para o servidor efetivo, tá bom? Então, muito bem. Acho que só de mudanças, beleza. A gente fez um bocado. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Beleza. Fechamos aí nossa tabela de diferenças de lei orgânica, que essa tabela de diferença ela se refere à parte do servidor público, porque lei 840 só trata do servidor. E aí, com relação ao servidor, nós temos a lei 840, que é inteira sobre o servidor, e a lei orgânica que tem um capítulo que vem o nome dos servidores públicos, começa a partir do artigo 33, e é nesse momento que a gente tem esses assuntos que se encontram nas duas leis, mas tratados de forma diferente. Então, ó, deixar um beijo para vocês, se você puder printar uma foto da nossa aula, deixa eu botar meu cabelo bonito aqui, né, da nossa aula, meu Deus do céu, postar nos seus stories, me marcar, nosso bloquinho de carnaval que tá saindo aí, começa hoje, vai ser o dia inteiro aqui de aulas, hoje, amanhã, depois de amanhã, de aulinhas aí pra gente animar nosso carnaval. Próxima aula, não perde, porque eu te garanto. Já vou dar um spoiler. Pode? É a aula que se refere ao regime disciplinar da Lei 840, sabe? Para você memorizar quando a infração é leve, média, grave. A segunda passagem pro nosso bloco. Tchau, gente. Obrigada.